Estúdio da Rádio Bandeirantes, eu já agradeço pela presença, é o governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB. Bom dia, governador, muito obrigada por ter vindo. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Sabino, bom dia a Sônia Blota, que direto de Paris participa dessa entrevista. É um prazer estar aqui na Band, participando dessa sabatina, contando as ações que eu tenho feito no momento atual como governador de São Paulo, contando um pouco a minha história de vida para chegar até aqui no cargo de governador, mas principalmente falar de futuro, falar daquilo que eu penso para os próximos 4 anos se reeleito governador de São Paulo. E a Band, mais uma vez, proporciona que a gente possa divulgar as nossas ideias. Foi aqui já realizado o primeiro debate entre os candidatos, onde a população começou a aquecer os seus motores aí para as eleições. Governador, queria então, já que o senhor falou em história de vida, e a gente tem usado esse espaço também aqui para apresentar os candidatos ao eleitor, não é? Há um diferente grau de conhecimento por parte do eleitorado dos diferentes candidatos. Alguns já tiveram mais exposição pública, outros menos. Então, queria começar aqui com o senhor pelo básico. A sua história de vida e por que o senhor quer continuar no cargo de governador? Olha, Thaís, eu comecei muito jovem na vida pública. Eu me apresento como novo governador de São Paulo, com 48 anos de idade, mas tenho uma longa trajetória dedicada a São Paulo. Eu, aos 20 anos de idade, estava trabalhando ao lado do Mário Covas, como secretário adjunto da Secretaria da Agricultura. Com 24 anos, eu me elegi pela primeira vez deputado estadual, fui 3 vezes deputado estadual, presidi a Assembleia Legislativa, fui 2 vezes deputado federal, líder de bancada em Brasília, e o parlamento eu aprendi exatamente a necessidade da articulação, do convencimento, para que você pudesse transformar ações ou ideias em realidade. Depois, ao longo dessa trajetória, também me licenciei várias vezes para ser secretário de Estado, secretário municipal, já passei pela área econômica, pela área social, pela área da habitação, pela área de gestão, até ser candidato a vice-governador nas últimas eleições ao lado do João, me elegi vice-governador, secretário de governo e hoje governador de São Paulo. Então são 28 anos dedicados a São Paulo. Eu vi São Paulo se transformar nesse período. Um estado que se diferencia em relação ao Brasil. Se a gente olhar outros estados desenvolvidos do Brasil, todos eles quebraram nesse período que São Paulo se manteve de pé. Se a gente olhar o Rio de Janeiro, se a gente olhar Minas Gerais, que são estados poderosos do Brasil, nesses 28 anos de idade, eles atrasaram 28 anos de história, eles atrasaram o salário de funcionários, eles não tiveram condição de investir como São Paulo investiu. E diferente disso, São Paulo sempre se manteve investindo, entregando política pública. Então hoje nós temos um estado que é muito diferente do restante do Brasil, muito mais organizado, um estado que funciona, mas ao mesmo tempo um estado que precisa melhorar. As coisas não estão perfeitas em São Paulo. E o governador tem que ter essa clareza de que administrar São Paulo é administrar o estado mais desenvolvido, mais poderoso, mas ao mesmo tempo um estado com muitas desigualdades sociais, principalmente nesse momento onde o Brasil, do ponto de vista econômico, sofre muitos efeitos da pandemia. Então, eu estou aqui para garantir essas conquistas que São Paulo teve até hoje, porque eu participei ativamente dessas conquistas nos mais variados cargos públicos que eu ocupei, e com os meus 48 anos de idade, com a expectativa de um futuro melhor, com a minha inquietude, que eu sempre fui uma pessoa que procurei melhorar, trabalhar para que as coisas acontecessem, para que a gente possa, nos próximos 4 anos, melhorar muito São Paulo. Então, eu estou aqui para isso, garantindo que a minha experiência faz com que o Estado em minhas mãos possa se manter organizado e, mais do que isso, com a minha juventude olhando para o futuro, pensando em dias melhores. Governador, o que o senhor pretende fazer para trazer indústrias de volta para o interior do estado de São Paulo? Qual é a proposta que o senhor apresenta? Como vencer essa guerra fiscal na expectativa de que tenhamos uma reforma administrativa que nunca sai do papel? O que um governador do estado precisa fazer para garantir emprego? Porque é isso que a população está precisando nesse momento, né? E a indústria gera muito emprego. O senhor tem uma proposta para trazer indústrias de volta para São Paulo? Sem dúvida, Pedro. A indústria, assim como a economia criativa e os serviços, é aí que nós vamos gerar empregos. Se você olhar nos últimos anos, a cada 4 anos, São Paulo gera em média 1.200.000, 1.300.000 empregos. Eu quero gerar mais de 2,5 milhões de empregos nos próximos 4 anos. Farei isso também na indústria. O Brasil, infelizmente, está se desindustrializando. São Paulo vai também nessa linha, mas menos do que o Brasil, porque a gente consegue ter competitividade em São Paulo, mão de obra, estradas, energia, que a indústria não vai tão embora
fora de São Paulo. Mesmo com todas as dificuldades dessa guerra fiscal de ICMS, São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil nesses últimos 3 anos. Nós geramos 1/3 dos empregos do Brasil. Hoje o desemprego de São Paulo está abaixo de 10%. Agora, o que a gente precisa olhar para o futuro? São Paulo precisa escolher os setores que ele quer ser competitivo. Não dá para querer ter todos os setores aqui. Então a indústria desenvolvida, a indústria 4.0 não poluente, ela gera um emprego de qualidade, um emprego de alta remuneração e um emprego que gera inovação. E ela será a nossa prioridade para os próximos 4 anos, o desenvolvimento da indústria do software. Qual é o ramo da indústria que o senhor foca? A indústria do software, a indústria da inovação. É isso que a gente vai focar. Ao lado disso, economia criativa, Pedro. São Paulo pode ser não só um grande prestador de serviços sofisticados para o Brasil, e a saúde está aí para demonstrar. Eu falo que São Paulo é o hospital do Brasil, para o rico de outro estado e para o pobre de outro estado. Eles vêm se tratar aqui em São Paulo, mas nós temos ainda um longo potencial a ser explorado na economia criativa, que aí sim nós vamos gerar muita quantidade de emprego. Então, são várias ações. Para isso você precisa ter um estado seguro, um ambiente de segurança jurídica e um estado desburocratizado para simplificar a vida do empreendedor. Governador, bom dia. No recente debate entre os candidatos a governador aqui na Band, eu faço essa pergunta para o senhor porque fiz também para o candidato Tarcísio de Freitas e gostaria de ouvir também o senhor. A gente teve como primeira pergunta do debate a postura que cada candidato vai tomar em relação à Cracolândia e a postura, principalmente, que cada candidato vai tomar em relação à proposta de internação compulsória ou internação involuntária. E eu tive a impressão que nenhum candidato foi veemente em tomar uma postura sim ou não. E hoje a gente ainda tem a notícia do fechamento do Colégio Sagrado Coração de Jesus, exatamente por causa da violência e a falta de alunos lá no centro da cidade, um colégio de mais de 100 anos. O senhor vai usar a internação compulsória e a internação involuntária? Sem dúvida, Sabino. Aliás, é uma boa pergunta que você faz, né? Eu até pedi ontem para a nossa equipe puxar as imagens que nós tínhamos da Alameda Dino Bueno, onde se fica localizado o liceu, que é a escola que você comenta, de 2016 e as imagens desse ano, né? Nós tínhamos um colégio tomado pela Cracolândia. E hoje nós temos uma situação muito diferente. Agora, quem anda pelo centro sabe que diminuiu muito o número de pessoas dependentes químicas, mas elas estão espalhadas. E eu diria, Sabino, que nós estamos nessa última etapa. A Prefeitura de São Paulo, através dos agentes de saúde, e o governo do estado, através da polícia, está procurando prender traficante e está dando alternativa de tratamento. Os dependentes químicos que sobraram precisam da mão da saúde, na internação involuntária ou na internação compulsória, até porque hoje é mais fácil do que no passado. Hoje, através de laudos psiquiátricos, você consegue levar o dependente químico, que não tem nenhuma condição de decidir por si, para uma internação de um tratamento nas clínicas que nós temos hoje no estado e no município. Então nós temos vagas nessas clínicas para internar quem precisa. E agora eu soube que a Prefeitura está fazendo um mutirão psiquiátrico para poder fazer os laudos, poder fazer essa avaliação e começar a internação involuntária e compulsória. É o único caminho para a gente enfrentar o que restou da Cracolândia. Existem muitos desafios a serem ainda superados na Cracolândia. Agora, a gente já sabe, Sabino, o que não fazer. O Bolsa Crack, feito lá atrás pelo ex-prefeito Fernando Haddad, não deu certo. Ele só aumentou o fluxo da Cracolândia e deu dinheiro para o tráfico. Isso eu não vou fazer reeleito governador de São Paulo. Eu não acredito nessa política do Bolsa Crack, não acredito na política de redução de danos. Eu acredito no que está sendo feito hoje pela Prefeitura com o apoio do Estado. Nós tivemos uma primeira etapa de prisão de traficantes, uma segunda etapa de tratamento e eu diria que nós estamos nessa última etapa agora de internação involuntária e compulsória com laudo médico. O senhor sabe que o senhor vai enfrentar uma ala forte ali do Ministério Público que é completamente contra isso, né? Olha, temos que enfrentar o que precisa ser enfrentado. Dentro da lei, o Estado pode agir. É assim que estabelece um país democrático. E a Prefeitura vai agir dentro da lei, assim como o Estado vai agir dentro da lei, que é o que nós temos feito até agora. Governador Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, para responder as nossas perguntas. E eu vou agora para o campo da política. As eleições este ano, governador, elas estão polarizadas, segundo pesquisas, entre Lula e Bolsonaro. O senhor acha que em São Paulo, essa polarização do âmbito nacional, ela pode ser derrubada, já que nenhum dos dois candidatos, os que têm a maior margem de votos, subiria no palanque com o senhor? Sônia, a polarização ela sempre existiu no Brasil.
Nós tivemos sempre 2 candidatos nos últimos 28 anos que concentraram votos no Brasil. Naturalmente, o que nós estamos vivendo hoje é algo diferente da polarização, é uma radicalização dessa polarização. Então, as pesquisas já começam a mostrar, e o próprio sentimento do eleitorado, que São Paulo quer um governador independente, que São Paulo quer um governador autônomo, que possa dialogar com quem quer que seja o candidato eleito a presidente da República. Nós temos a nossa história, a nossa independência, e eu estou aqui para proteger São Paulo, primeiro, dessa guerra ideológica, dessa briga política que não está levando o Brasil ao bom termo, e segundo, para dialogar com quem quer que seja o escolhido. São Paulo tem a sua história, tem a sua independência, tem força econômica para ser independente, e é por isso que eu quero continuar sendo governador de São Paulo. Eu não estou aqui para proteger ou para fazer com que a minha candidatura sirva a nenhum candidato a presidente da República. A minha coligação é ampla, eu tenho a minha candidata que é a Simone Tebet ao lado da Mara Gabrilli, o meu candidato a vice e o meu candidato ao Senado, o Edson Aparecido, que está me acompanhando aqui, inclusive, nos estúdios da Band hoje. Tem a candidatura também da Soraya, que vem do União Brasil, o Edson do MDB, através da Simone. Ou seja, eu consegui um arco de alianças que mostra que a nossa candidatura é a melhor para São Paulo, porque nós temos todos os espectros políticos dentro da nossa aliança. Então eu estou aqui para proteger São Paulo dessa guerra ideológica, estou aqui para olhar para frente e para dialogar com quem for o escolhido candidato a presidente da República, como um governador independente que não está aqui a serviço nem de partido e nem de candidatura presidencial. Deixa eu aproveitar então, governador Rodrigo Garcia, hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, e emendar na pergunta da Sônia o seguinte: hoje as pesquisas indicam que a eleição federal está polarizada entre Lula, que lidera as pesquisas, e Bolsonaro em segundo, indicando um segundo turno. Ou seja, esse é o quadro com o qual a gente trabalha hoje. Há uma possibilidade grande de que um dos dois seja o eleito. Caso o senhor vence em São Paulo, como é que seria a sua relação com esses dois personagens políticos na presidência? Uma relação republicana, Thaís. Eu, recentemente, como governador de São Paulo, agradeci o presidente da República porque ele encaminhou os financiamentos de São Paulo para o Senado. É assim que o governador de São Paulo tem que se comportar. Independente de partidos, São Paulo precisa dialogar com a União. Eu sempre fui um homem conciliador na minha vida, eu nunca fui um homem de briga. Brigo e luto por aquilo que eu acredito. E vou brigar e lutar pelos interesses de São Paulo. Mas pelos interesses de São Paulo, eu dialogo com qualquer campo da política. Eu sempre falo, Thaís, que na gestão, principalmente do Poder Executivo, não cabe você colocar ideologia na frente dos problemas. Eu até concordo com a discussão ideológica no parlamento, eu já fui deputado há muito tempo. A discussão ideológica no parlamento, ela contribui com o desenvolvimento de uma democracia e com a formação de uma sociedade. Agora no executivo não, Thaís, é barriga no balcão, é chão de fábrica, é problema todo dia para ser resolvido. E se você ficar olhando cartilha ideológica para saber como é que resolve um problema, você fica com 2 problemas e nenhuma solução. Então eu sou um gestor público muito prático, muito pragmático, que olha os problemas e busco solução. E se a solução estiver em Brasília, eu vou lá bater na porta do presidente da República, dos ministros, para ajudar São Paulo, porque é assim que deve se comportar o governador de São Paulo. Governador Rodrigo Garcia, vamos falar um pouco sobre as universidades públicas, né? Qual é o teu programa de governo? O que o senhor pretende mudar na autonomia das universidades públicas? É possível hoje em dia falar na cobrança de mensalidade, por exemplo, para um filho de classe média que sempre estudou em colégio particular e passa, por exemplo, no Largo São Francisco, vai estudar na Escola de Medicina da USP, na Unicamp? Qual é a ideia que o senhor tem para gerir os recursos que vão parar na mão dos gestores dessas universidades públicas? Pedro, como é que funciona o sistema de autonomia universitária de São Paulo, né? 9,57% do ICMS que a gente arrecada vai para as universidades do estado. Elas têm autonomia administrativa com esse dinheiro e têm autonomia também do que fazer em termos de aplicação na ciência e no desenvolvimento do ensino superior. Eu acredito que nós temos novos mecanismos para aperfeiçoar a relação das universidades com o estado. E para isso eu estou propondo no meu programa de governo um conselho de ensino superior, ciência e tecnologia, que respeite essa autonomia, mas ao mesmo tempo pactue com a universidade aquilo que é importante para o estado. Se nós estamos hoje, por exemplo, vivendo um apagão de professores em ciências de dados, é fundamental que as universidades entendam essa necessidade do governo e do estado nesse momento e possam nos ajudar a formar professores para ciências de dados. Então, assuntos como esse, que a gente dialoga, mas um conselho mais estruturado vai nos ajudar a alcançar mais rapidamente esses objetivos. A autonomia universitária será mantida,
Mas, na minha opinião, se a gente observar, eu fui o secretário de Ciência e Tecnologia há 10 anos atrás que começou a implantação das cotas nas universidades de São Paulo. Seja de cotas de ensino público, seja de cotas de pretos, pardos e indígenas. E hoje quase metade dos alunos das universidades já vem por cotas, já vem de escola pública. Então existia um avanço importante. O que eu disse recentemente, inclusive, é que as universidades têm a sua autonomia até para avaliar se a cobrança de mensalidade para quem pode pagar, e principalmente em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, se isso puder eventualmente ajudar a aumentar a vaga para a população aqui de Paraisópolis que entra na universidade, eu sou favorável, não tenho nada contra. Vou respeitar a autonomia deles. Já avisei que o Estado não consegue investir mais do que já está investindo, porque nós precisamos de dinheiro do Estado em outras áreas, mas se eles identificarem uma oportunidade de fazer cobranças em determinados cursos de quem pode pagar, para aumentar a vaga para pobre entrar na universidade, eu acho isso uma boa ideia. Governador, um dos principais marcos da sua gestão e do ex-governador João Dória foi, sem dúvida nenhuma, a proposta de recuperação do Rio Pinheiros, que corta a capital. Critiquem ou não, quem vai hoje às margens do Rio Pinheiros percebe que houve melhoras consideráveis. Dá para a gente esperar isso também em relação ao Rio Tietê, o principal rio do estado, porque se fala há décadas e décadas de recuperação do Rio Tietê. Dá para ser uma promessa concreta para a gente voltar daqui a 4 anos, se eu ganhar, e dizer, ó, o Tietê melhorou? Compromisso, Sabino. Quem fez o Pinheiros vai fazer o Tietê. Para a gente olhar o Rio Pinheiros hoje, é importante ver o que foi feito nesses 3 anos e meio, Sabino. Mais de 620 mil ligações residenciais. É uma cidade maior do que Campinas, que despejava esgoto no Rio Pinheiros e que hoje tem o esgoto tratado. Então, todo esse esforço feito no Rio Pinheiros mostrou que quando o governo tem mobilização... Guarulhos ainda não vai bem, né? Vou chegar lá. Quando o governo tem essa decisão, ele consegue alcançar. Então, Pinheiros hoje é considerado um rio urbano limpo, né, com uma classificação importante, com vida inclusive aquática, lá os peixes voltando para o Pinheiros. Qual é o desafio do Tietê? Um desafio maior. Nós temos mais de 1 milhão de ligações para fazer ali no entorno da bacia do Tietê. Ligações em Guarulhos, mas é bom lembrar que em 2018 Guarulhos tinha 3% do esgoto tratado. Nós vamos terminar esse ano com 40%, em 2024 com 70% do esgoto tratado de Guarulhos, que era a maior cidade que contribuía para a poluição do Rio Tietê. Então falta 1 milhão de ligações ainda divididas em Guarulhos, também em Santo André, São Bernardo, que colocam o esgoto ali no Tietê pelo tamanho do ATI. Então tem ligações a serem feitas ali no ABC e ligações a serem feitas aqui na Zona Norte, ali na Brasilândia. Então 1 milhão de ligações no nosso projeto, o Estado vai gastar de 5 a 6 anos para realizar. E nós já começamos. Inclusive, um desses empréstimos que eu agradeci o presidente por ter encaminhado para São Paulo é para o Renasce Tietê, 85 milhões de dólares. Então nós temos um projeto de despoluir o Rio Tietê em 6 anos, fazendo as ligações residenciais que faltam, fazendo também uma série de obras complementares para que o Tietê seja considerado um rio limpo. Então, volto a afirmar, Sabino, o governo que conseguiu despoluir o Rio Pinheiros é o governo que vai conseguir concluir o trabalho do Tietê, que já vem de anos, mas será concluído nos próximos 5 ou 6 anos. Governador Rodrigo, eu gostaria de falar agora sobre as obras paradas e atrasadas, né? Pelo estado todo de São Paulo. A gente costuma falar muito do Rodoanel, do metrô, mas há obras inacabadas, melhor dizendo, no interior do estado de São Paulo. Eu gostaria de saber o compromisso do senhor, e já que o senhor falou em obras, inclusive agora quando mencionou o Rio Pinheiros. Sônia, uma boa pergunta. Em 2019, quando assumimos o governo, nós tínhamos um relatório do Tribunal de Contas que apontava mais de 1.700 obras paradas no estado. Hoje, esse mesmo Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza o governo, apontou que são cerca de 800 obras paradas, metade do que era em 2019. Dessas 800 obras paradas, Sônia, menos de 200 são diretamente do Estado. O restante são obras dos municípios. Agora, é natural que nós não queremos nenhuma obra parada. Agora, no momento que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo, você tem uma desorganização das cadeias produtivas. Muitas vezes você vai reformar a sua casa, você troca o pintor no meio da pintura. Você vai reformar a sua casa, você troca o marceneiro no meio da reforma. O governo tem muitas dificuldades. Às vezes o fornecedor que ganha a licitação não é aquele mais adequado, a gente tem que interromper contrato. Então, nós sempre vamos conviver com essas diferenças em relação às obras paradas. Agora, o importante é mostrar o que foi feito. Nós tivemos uma evolução muito grande nesse período, diminuímos
mais da metade das obras paradas em São Paulo. Vamos fazer uma comparação, Sônia, que na vida tudo é comparativo. Olha o governo federal. O Tribunal de Contas da União apresentou um relatório em 2019. 7 mil obras paradas no Brasil. Agora apresentou um novo relatório. 14 mil obras. Então, diferente de Brasília, São Paulo reduziu mais da metade as obras paradas. Brasília dobrou a quantidade de obras paradas. Então, nós Mas temos a linha que... 17, por exemplo, que é um símbolo de obras paradas. Vai ser entregue o ano que vem, Pedro. E nós encontramos ela parada, ela está em obra. Era para a Copa de 2014. Nós estamos chegando na Copa de 2022. Não, e vai ser entregue não no trajeto original, né? Mas o trajeto que foi contratado para 2014 é o que está prometido, é o que está contratado. Então foi prometido aquele trecho. Vamos olhar de 2019 para cá. Essa obra estava parada. Nós tivemos a recontratação da obra civil, nós tivemos a recontratação dos trens. Aliás, os trens estão sendo produzidos lá na China, na BYD. Nós já temos fotos, enfim. Aliás, tem 40 funcionários do metrô na China há mais de 6 meses acompanhando a construção desses trens. Ou seja, o desafio é muito grande. Agora, a linha 17 será entregue no ano que vem. Ela estava parada. A linha 6, Pedro, a obra do metrô, a mais importante da América Latina. 9 teve mil... um problema lá na Marginal, né? 9 mil pessoas trabalhando na linha 6. Quando teve a cratera da Marginal, o Estado resolveu aquilo em 60 dias, diferente de outros governos que lidaram de maneira diferente com acidentes de obras. Então, aquela obra tem 9 mil pessoas trabalhando, será entregue em outubro de 2025. Quando teve o incidente, nós remanejamos o canteiro de obras para que ele pudesse não ter atraso nessa obra, ou seja, a linha 6 é um bom exemplo de uma obra retomada que vai ser entregue. A própria linha 2 lá de Vila Prudente a Penha, são mais de 3 mil funcionários trabalhando na linha 2. Nós entregamos e concluímos o monotrilho da linha 15. Nós tínhamos 5 estações paradas lá na Anhangamelo, todas entregues, e agora nós já começamos a expansão desse monotrilho. Ele vai ali da Jardim Colonial até a Jacupesco, e ele hoje para na Vila Prudente. Nós já começamos a obra até Ipiranga, ou seja, obras que estavam paradas, que a gente concluiu. Vai chegar em Cidade Tiradentes um dia? Exatamente, nós não contratamos até Cidade Tiradentes, nós contratamos até ali Itaquera, Guaianazes. Ou seja, é importante a gente mostrar a evolução nesses 3 anos e meio. E além dessas obras que estavam paradas e que foram retomadas, algumas entregues, como por exemplo a rodovia dos Tamoios lá no litoral norte, nós contratamos muitas outras obras. Nós estamos hoje no Pró São Paulo, são mais de 8 mil obras em execução nesse momento no estado. É o maior volume histórico de obras de São Paulo, que gera emprego enquanto estão sendo feitas essas obras e vai gerar competitividade para o estado nos próximos 4 anos, para a gente trazer empresas para cá e gerar emprego aqui. Governador Rodrigo Garcia, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, nessa nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo. Estava aqui pensando, governador, o PSDB governa o estado de São Paulo há 28 anos. 28, né, Sabino? 27. 27 anos. É muito tempo. Ao mesmo tempo, indica que a gestão do PSDB tem sido aprovada pelo eleitor, porque ninguém se mantém tanto tempo no poder se não conta com o voto ali na urna do eleitor. Nesse momento aqui, no quadro eleitoral que a gente tem hoje, claro que a campanha está só começando, tem muito chão ainda pela frente, mas as pesquisas no estado de São Paulo não são lideradas pelo candidato do PSDB, que é o senhor. São lideradas pelo candidato do PT, e o senhor aparece ali num empate técnico, dependendo do instituto, com o candidato Rodrigo Tarcísio, que é o candidato do Republicanos, candidato do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, 2 perguntas ligadas a isso. A primeira, por que o senhor acha que nesse momento esse é o quadro que se encontra nas pesquisas, sendo que o PSDB tem esse longo predomínio de governo no estado de São Paulo? E a segunda é, se há algum tipo de cansaço, de desgaste no modelo de gestão do partido, na comunicação disso ao eleitor, o que é que o senhor vai fazer igual e o que o senhor vai fazer diferente em relação àqueles que o antecederam no cargo? Thaís, o brasileiro não vota em partido, ele vota em pessoas, né? Nós tivemos muitos governadores em São Paulo do PSDB, o João, o Alckmin, o Serra, o Mário Covas, que começou todo esse processo. Cada um tem sua personalidade, um é diferente do outro, e o brasileiro vota em pessoas, não vota em partido. Ele pouco sabe do partido, muitas vezes, do candidato que ele escolhe, né? E eu já tenho falado isso nas minhas entrevistas, eu não estou aqui para defender partido nem coligação, estou aqui para defender São Paulo. Entre o candidato petista e entre o candidato da família Bolsonaro, eu fico com os paulistas. Eu estou aqui para focar naquilo que São Paulo quer. Existe ainda um desconhecimento muito grande em relação
relação ao meu nome. As pessoas começam a prestar atenção na eleição de governador agora, porque a eleição de presidente da República, ela toma conta do debate, ela é a mais importante, então as pessoas só discutem o candidato a presidente. Se a gente sair aqui no entorno da Bandeirantes e perguntar para muita gente na rua, muitos vão responder que não sabem que tem eleição de governador, mas vão começar a saber. Semana que vem começa o horário eleitoral, os debates estão aí justamente para as pessoas conhecerem o candidato, e eu tenho muita confiança que nós vamos chegar ao segundo turno com uma grande votação. Cada governador administra São Paulo no seu tempo e nas prioridades do seu tempo. Eu diria que uma das pilares que vai conduzir São Paulo nos próximos anos continua sendo a responsabilidade fiscal. Um governo responsável, que não gasta mais do que arrecada, que sabe que um Estado quebrado não gera emprego. Então, esse é um pilar que eu vou continuar naturalmente nos próximos 4 anos. Um Estado equilibrado, né, que sabe aplicar bem o dinheiro público. Agora, eu não vou perder a capacidade de inovar, Thaís. Eu vou te dar um exemplo. Os ambulatórios médicos de especialidades do Estado, feitos lá pelo Serra, eles são um dos serviços de saúde mais aprovados que nós temos em São Paulo. O Edson Aparecido, que é o meu candidato ao Senado aqui, que foi secretário de saúde do Bruno Covas, sempre me falou: Rodrigo, o modelo do AME é o melhor modelo que nós temos de saúde de média e baixa complexidade. Qualquer governador que senta na cadeira, Thaís, acha que então o objetivo de um AME é aumentar o número de AMEs. Eu olhei, conversei com a sociedade, conversei com os meus técnicos da saúde e percebi que a gente poderia melhorar o que já era bom. E todos os AMEs do Estado estão se transformando em AMEs oncológicos. Todos os AMEs do Estado vão começar a prestar hemodiálise. Todos os AMEs do Estado vão se transformar em hospital-dia. Então, isso é um exemplo muito claro que eu não me acomodo diante do que deu certo. Se deu certo, eu quero que dê mais certo. Então, eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Por onde eu passei, Thaís, eu procurei inovar. Por onde eu passei, eu olhava as secretarias que eu estava escalado para cuidar, avaliava o que era bom, descontinuava programas que eu não acreditava que davam mais impacto para a sociedade e criava programa novo. Então, nós temos um desafio grande de São Paulo nos próximos 4 anos, que é administrar um Estado dentro de um país e de um mundo que está desorganizado pela pandemia. E São Paulo vai precisar fazer escolhas daqui para frente. Primeiro, a desigualdade social, combater a desigualdade social. O mesmo governo que fez o Bom Prato, que fez agora o Bom Prato móvel, levando comida na comunidade, eu já lancei o cartão Bom Prato para os próximos 4 anos, que é o Bom Prato no bolso das pessoas. Avisei nessa semana que pobre no meu governo não vai pagar imposto estadual. Nós vamos devolver todo o imposto pago estadual para as pessoas carentes que estão no CadÚnico. Então são inovações que eu acredito necessárias para os próximos 4 anos. Então São Paulo tem valores e princípios que eu carrego na minha vida e que trouxeram o Estado até aqui, mas ao mesmo tempo tem a necessidade de prosperar nos próximos 4 anos, e eu estou aqui justamente para dar uma melhor condição de vida para quem vive aqui em São Paulo. Governador, pergunta direta para o senhor reeleito governador aqui de São Paulo, o senhor vai manter, o senhor vai tirar ou o senhor vai aumentar o número de câmeras no uniforme dos policiais? Nós vamos aumentar, inclusive nós vamos criar o detecta móvel, Pedro, porque as câmeras, ela protege o policial e filma o bandido, ela dá mais segurança aos policiais de São Paulo e mais insegurança ao bandido, e é isso que nós precisamos. Eu já anunciei o detecta móvel no meu programa de governo. O detecta, para a população que está nos ouvindo, ele é um sistema de inteligência de computador que usa as imagens para identificar criminosos, para identificar veículos roubados, para identificar fuga de criminosos. Os grandes crimes de São Paulo nós estamos esclarecendo pelo detecta. Agora nós vamos ter o detecta nas viaturas. Nós vamos já comprar 3.000 sistemas de câmeras nas novas viaturas do Estado, que vão começar a chegar no final desse ano. Não é só para o ano que vem, não. Para que esse sistema de detecta móvel também incorpore no sistema de inteligência de segurança de São Paulo. Governador, falando de política novamente, o senhor falou que as pessoas votam em candidatos e não em partidos no Brasil, o que o senhor tem razão. É uma pena, porque os partidos deveriam ter mais importância do que eles têm, como deveria ser numa democracia, mas é fato, eu concordo com o senhor. Se comenta muito nos bastidores políticos que o senhor eleito poderia deixar o PSDB e voltar para o União Brasil. Isso é verdade? Se o senhor voltar para o União Brasil, o senhor volta para o União Brasil do Rueda ou do Milton Leite? E se o senhor ficar no PSDB, o senhor vai ficar no PSDB do Rodrigo Garcia ou do Eduardo Leite?
Olha, eu não tenho nenhuma razão, Sabino, para sair do PSDB, né? Estou sendo bem acolhido, bem tratado, o partido está me ajudando nas eleições, enfim. Então isso é fofoca política. Eu fiquei 27 anos no Democratas, quando saí com outros companheiros entendendo que era um movimento político fundamental. Não mudei de lado na política, né, Sabino? Continuo no lado que eu sempre estive aqui em São Paulo, afinal de contas eu fui formado nessa coligação PSDB-Democratas, né? E estou muito bem no PSDB, o resto é fofoca. Governador, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que eu fiz para o candidato Tarcísio, quando esteve no nosso programa, e o candidato Haddad já se posicionou. Ele é contra a privatização da Sabesp. O candidato Tarcísio nos disse que ele prefere refletir sobre o assunto, porque é um assunto muito delicado, que mexe muito com a vida da população. Eu gostaria de saber a posição do senhor sobre a privatização da Sabesp e sobre as privatizações de uma forma geral. Sônia, a privatização tem que ser meio e não fim, né? Eu não privatizo empresa estatal porque gosto de privatizar. Uma empresa estatal precisa ser privatizada, se privada, ela prestar um melhor serviço à sociedade. Eu não sou um sujeito dogmático e ideológico, dizendo, olha, tem que ser tudo estatal ou tem que ter tudo privado. Qual é a situação da Sabesp hoje? Nós temos mais de 2 milhões de clientes que a gente incorporou na Sabesp nesses últimos 3 anos. Nós temos uma empresa hoje que está regulada na questão da regionalização do saneamento, numa lei aprovada aqui pela pelo estado de São Paulo. Nós já regionalizamos o saneamento de São Paulo e a Sabesp foi preservada nessa regionalização, e o que vai pautar a minha decisão nos próximos 4 anos sendo governador de São Paulo. A Sabesp privada, ela vai antecipar a universalização do saneamento em São Paulo, ela vai conseguir tarifas mais baratas do que ela pratica hoje. Eu vendo a Sabesp. Se isso não for provado, ela vai continuar estatal. Até agora ela conseguiu cumprir todas as metas, Sônia, sendo estatal, sendo uma empresa estatal bem gerida, bem governada. Ela está listada na Bolsa de Valores de Nova York, uma das poucas estatais do Brasil que está listada na Bolsa de Valores. Isso significa que ela tem governança. A Sabesp em São Paulo, diferente de outras empresas de saneamento de outros estados, ela não serve a governo, ela serve ao estado. Então nós temos que mostrar isso nos estudos. Até hoje nenhum estudo me comprovou que a Sabesp privada é melhor do que a Sabesp estatal. Se continuar assim, ela vai continuar estatal, sendo sempre um ponto de atenção do governo para que ela preste melhores serviços à população. Governador Rodrigo Garcia, queria perguntar para o senhor sobre uma das grandes preocupações hoje dos moradores das cidades pequenas do estado de São Paulo e até das médias, mas mais das pequenas, que é o chamado novo cangaço, não é? São cidades que contam com efetivos policiais muito restritos e não há necessidade no dia a dia dessas cidades de que haja ali uma grande força policial, mas de repente a cidade é tomada por um bando altamente armado e organizado que faz o que a gente já relatou aqui tantas vezes. Não só no interior de São Paulo, isso acontece em outros estados, mas é claro que o nosso caso aqui é São Paulo. Como é que se combate isso? O que o senhor pretende em relação à segurança pública para impedir que cidades pequenas sejam dominadas por uma noite inteira, às vezes até mais, com reféns, mortos, por esses bandos que são muito organizados? Olha, a atuação da polícia, Thaís. O último grande crime nesse sentido que foi feito em São Paulo, que foi em Araçatuba, todos estão presos. Os bandidos que confrontaram a polícia morreram e o restante foi preso pela polícia de São Paulo. Estão todos atrás das grades. Como você colocou, é impossível você manter grandes efetivos nas pequenas cidades. Agora, nós levamos o BAEP, que é o polícia de elite, para o interior de São Paulo. A rota que a gente conhece aqui na região metropolitana hoje está em todo o interior. Foram mais de 10 batalhões especiais que a gente criou em todo o estado para que a gente tenha uma resposta rápida das polícias e, no caso da Polícia Militar. A gente levou o DEIC, que é o Departamento de Investigação, que só tinha aqui na capital, para o interior. São mais de 10 DEICs regionais. Tudo isso facilita e ajuda no combate ao crime. Nós temos que, portanto, aplicar inteligência policial para combater o crime e ser muito rigoroso. Por isso que eu sempre falo, Thaís, bandido que cometer crime aqui em São Paulo está preso. É o que a gente orienta a polícia, é o que a polícia faz. Agora, nós temos um estado de 46 milhões de habitantes, que vai, naturalmente, conviver com problemas todos os dias. E a gente precisa estar atento. Eu falo que a principal responsabilidade do governador é a segurança pública. Eu acordo às 5h30,
6 horas da manhã, vendo o meu grupo de segurança no Zap, com o meu alto comando da polícia, e durmo à meia-noite olhando o Zap do grupo de segurança pública. Então, portanto, é a maior atenção que o governador tem. Eu tenho apoiado as polícias de São Paulo, feito investimentos importantes nas polícias. Nós criamos a Operação Sufoco agora em maio, Thaís. Se nós não tivéssemos criado a Operação Sufoco, que dobra praticamente o número de policiais nas grandes cidades na escala diária, e dobra que jeito? A gente paga as diárias para os policiais poderem fazer esse turno, nós teríamos um problema de segurança maior, de crimes contra o patrimônio, por exemplo. Nós fechamos o primeiro semestre no menor indicador dos últimos 10 anos. Agora, ninguém está satisfeito com a segurança e o governador também não. Por isso que nós estamos aqui agindo, contratando mais policiais, investindo em equipamentos para que São Paulo seja um estado cada vez mais seguro. Essa questão da impugnação do seu vice, como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que está sendo tratado esse assunto dentro da campanha, governador? Olha, com naturalidade com os advogados, assim como outros candidatos também tiveram pedido de impugnação. É natural, você tem o Ministério Público, os partidos que contestam as candidaturas, mas estou muito tranquilo, enfim, no registro da candidatura do nosso vice Geninho Zuliani, que é do União Brasil, e muito confiante na minha vitória e na vitória do meu candidato ao Senado, Edson Aparecido, que vai contribuir muito com São Paulo e com o Brasil, sendo senador da República, defendendo São Paulo. Governador, o assunto não é novo, mas chegou um ponto agora que realmente a situação é gravíssima. A gente viu a notícia essa semana do Hospital AC Camargo dizendo que não trabalhará mais com pacientes SUS. A situação é grave também nas Santas Casas, né? Uma expedição de miséria, várias delas. Como é que o governo pode ajudar o Hospital AC Camargo, Santas Casas e outras instituições de saúde que estão em dificuldade financeira? Sobre as Santas Casas, Sabino, nós criamos o programa Mais Santas Casas. Não fosse esse programa, com o dinheiro do governo de São Paulo, as Santas Casas do estado inteiro estavam fechadas. Começar pela Santa Casa de São Paulo, que recebe quase 200 milhões a mais por ano do estado de São Paulo em complemento. Lembrando que o SUS é de responsabilidade do governo federal e desde 2008 não corrige a tabela. O SUS paga R$10 por uma consulta. E os contratos que o estado tem, que a prefeitura tem, o Edson Aparecido estava me contando ontem, a gente paga 150. Então, nós temos um problema de financiamento do SUS, que deixou de investir dinheiro na saúde, deixando nas costas de estados e municípios. Não fosse então São Paulo ajudar o Mais Santas Casas, nós criamos esse programa no final do ano passado, colocamos 50% a mais de dinheiro para Santas Casas e isso salvou muitas das Santas Casas. Agora, precisamos e faremos mais nos próximos anos. Sobre o AC Camargo, um spoiler para vocês aqui. Eu tenho um encontro agora como governador de São Paulo, ao lado do prefeito, com a direção do AC Camargo, para encontrar um caminho que a gente possa ajudar o AC Camargo para que ele continue prestando bons serviços à população. Assim como eu fiz, Sabino, com o Hospital São Paulo. O governo federal tem um hospital na cidade e no estado de São Paulo, e ele ia fechar as portas no mês de maio. Eu fui lá como governador de São Paulo sem ter uma responsabilidade direta, conversei com a direção do Hospital São Paulo e aportamos R$70 milhões no Hospital São Paulo para que ele não fechasse as portas, para que ele atendesse bem a população aqui da nossa cidade e do nosso estado. E a mesma comportamento que eu terei em relação ao AC Camargo. Hoje, como eu disse, nós temos um câncer cada vez mais prevalente na sociedade paulista. Então, os exames estão se transformando em exames oncológicos, nós estamos abrindo serviços do câncer no interior todo, estamos abrindo mais e ampliando serviços aqui no ICESP, estamos ajudando a Prefeitura de São Paulo nos centros oncológicos que ela tem e eu tenho certeza que nós vamos encontrar um caminho para que o AC Camargo continue prestando serviço para o SUS. Governador Rodrigo Garcia esteve aqui hoje no estúdio da Rádio Bandeirantes, nessa nossa sabatina que estamos fazendo com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Governador, muito obrigada pela conversa, pela presença. Muito obrigado, um bom dia a todos e dia 2 de outubro, por favor, reflita o voto. Vote 45, vote 155 para que a gente esteja no governo e o Edson no Senado defendendo São Paulo. Rede Bandeirantes de Rádio.